pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou a Luana Campos e esse aqui é o Leituras da Lu. Hoje eu vou falar para vocês de um livro chamado Essencialismo, do Greg McKeown. Esse é um livro super bacana, embora ele não tenha ali uma história, todo um enredo, mas ele tem dicas assim que são muito valiosas para a gente ser mais produtivo e focar naquilo que a gente faz de melhor. Então, nessa obra, o Greg McKeown começa apresentando para a gente o Sam, que é um executivo do Vale do Silício, que ele vê a sua empresa vendida para uma outra maior ali da região, e ele continua trabalhando nessa empresa. Só que ele vai vendo que ele vai assumindo mais e mais coisas dentro da empresa e vendo o seu estresse aumentar, a qualidade do seu trabalho diminuir e até mesmo o seu desempenho diminuir. Então ele procura um coach e esse coach fala para ele, olha, faça o que um consultor faria no seu lugar e nada mais. Então esse livro começa falando pra gente que a gente precisa ter bastante clareza do nosso propósito, daquilo que nos dá significado na vida, daquilo que a gente faz com tamanha paixão e tão melhor que as outras pessoas, que a gente deveria fazer só isso da nossa vida, né? Então, para a gente olhar com bastante cuidado aquelas coisas que a gente vai aceitando nos automatismos ou que historicamente a gente sempre fez e que quando a gente para pensar, a gente vê que não agrega para ninguém. Bom, e se ter um propósito claro é o passo zero desse livro, o primeiro passo que ele coloca aqui pra gente é o explorar. Então a gente precisa dizer sim com muito mais tranquilidade, com muito mais tempo e não muito mais rápido. Avaliar bem as oportunidades, ser muito criterioso e sempre perguntar, né? Aquilo é o mais importante que eu tenho para fazer e que mais agrega valor para mim e para os outros? Se não, simplesmente deixe de fazer, deixe para outra pessoa fazer. Ele fala muito da gente ter espaço para pensar, né, que a gente precisa ter momentos de avaliar as oportunidades. Afinal de contas, hoje a gente tem uma enxurrada de opções, de opiniões, de pressões sociais, então que a gente precisa ter esse tempo de planejar, de clarificar as coisas e estabelecer as nossas prioridades. Ele fala também da importância do brincar, das atividades lúdicas, de experimentação, do quanto a gente libera a nossa criatividade quando a gente está brincando. Então, stand-up comedy, improviso, são atividades que nos ajudam muito a chegar naquele que é o nosso propósito e de formas muito diversas. Ele vai falar da importância do sono nesse livro, né? Que ele diz que nós somos o nosso ativo mais importante, que a gente precisa zelar pelo nosso patrimônio, que somos nós mesmos. E cada vez mais a gente se vê indo dormir mais tarde ainda e acordando cada vez mais cedo para colocar uma série de atividades no nosso dia a dia. Então, que o sono é muito importante, né? Que a gente perde produtividade quando a gente não dorme bem. Uma coisa que eu achei super bacana, né? Ele indica que a gente leia os clássicos, né? Que ele faz isso todos os dias 20 minutos. Uma vez que os clássicos trazem aquilo que nos perde no tempo, né? Aquilo que é essencial, aquilo que perdurou. Então, achei super interessante ele colocar essa leitura dos clássicos como uma forma de tomar decisões cada vez mais criteriosas. Ele fala também da gente escrever um diário, né? Que é super importante a gente ter ali uma disciplina, uma rotina de escrever o que está acontecendo. Mas até nisso para a gente ser bem simples, né? Para de repente a gente colocar em tópicos e tal. E que o mais importante, para a gente revisitar esse diário, sei lá, de tempos em tempos, a cada 3 meses, é o que ele sugere no livro, para que a gente comece a olhar os temas que estão aparecendo em comuns, porque isso vai falar muito da gente, do que nos é prioridade ou aquilo que está roubando o nosso precioso tempo. Portanto, ele indica que a gente seja muito criterioso, muito seletivo, né? Que a gente sempre se pergunte a cada escolha, isso é exatamente o que eu estava procurando? Então, que a gente seja muito cuidadoso ao fazer as nossas escolhas. O passo número 2 aqui para o Greg é eliminar. É a nossa possibilidade de dizer não. O quanto isso é importante, né? Que a gente tem milhões de coisas triviais, mas somente pouquíssimas coisas que são vitais, que a gente precisa fazer bem essa separação. Uma das indicações que ele faz é para que a gente use o orçamento base zero, mas para todas as nossas decisões. Ou seja, que a gente tome decisão com base naquilo que é realmente necessário e não com base no nosso histórico, porque a gente sempre fez. Outra dica que ele dá super valiosa é que a gente use o que ele chama de piloto invertido, que para tudo aquilo que a gente faz durante o nosso dia todo, a gente olha, se eu eliminar essa atividade aqui,
Eu tenho alguma consequência negativa? Porque senão ela deve realmente ser eliminada. Então a importância da gente estabelecer limites muito claros, né, da gente colocar o pé na porta, porque outras atividades, outras atribuições, elas vão estar sempre chegando, né. Existe até uma máxima, né, que as pessoas dizem que a gente sabe quem são as pessoas mais produtivas num determinado trabalho, numa casa, numa organização, porque elas estão sempre atarefadas, porque as pessoas sempre atribuem mais e mais atividades a elas. Então assim, você já está cheio, vai chegar mais coisa. Então a importância da gente colocar limite, colocar o pé na porta. Ele nos relembra que tomar decisão é matar, é cortar coisa. Então que a gente tem que ter uma atividade ali quase que de um produtor de cinema, né? Essa questão da edição, né? Olhar o todo e ver o que é mais importante e fazer cortes muito precisos e muito importantes para o nosso dia a dia. E ele tem uma máxima que é o fazer menos, porém fazer melhor. Da gente focar o nosso tempo, a nossa energia, todas as nossas capacidades em fazer menos coisas, mas fazer de forma excelente. E o terceiro passo para o Greg é o executar, né? Então estabelecer primeiro uma rotina de como a gente quer que seja o nosso dia, com base no nosso ideal, e ter muita disciplina em relação a isso, né? Da gente ter sempre um planejamento daquilo que a gente vai fazer, da gente ter margem de segurança para as nossas tomadas de decisão. Então, aquilo que me é importante, eu tenho uma margem em relação àquilo ou eu estou fazendo o mínimo para que aquilo aconteça? Ele fala também da gente começar pequeno, né, de estabelecer metas que sejam atingíveis, alcançáveis, né, e que à medida que a gente for atingindo, que a gente celebre essas pequenas conquistas, né, porque afinal de contas o ser humano tem como uma das suas principais motivações a sua visão de progresso. Se eu não conseguir ver que eu estou sendo efetivo no meu propósito, eu não tenho muita razão por continuar, sabe? Ele vai perdendo um pouco do seu significado. Achei interessante também que ele resgata uma teoria que é a teoria das restrições, aquele famoso livro A Meta, né? Que a gente tem que focar muito em quais são as grandes restrições do sistema. E nelas a gente tem que focar e é nelas que a gente tem que trabalhar, porque senão elas atrasam o sistema como um todo. E é assim na nossa vida também, né? A gente tem que identificar os nossos herbes do dia a dia, pôr foco, trabalhar neles para que tudo flua melhor. E ele fala também que uma vez que a gente tomou uma decisão, que a gente colocou uma atividade como de extrema importância, a gente está muito focado cada vez que a gente vai fazer essa atividade, né? Da gente estar muito pleno, com muito foco no aqui, no agora, para que ela de fato aconteça na sua excelência ou na nossa maior excelência possível. Tem uma frase que ele usa mais no final do livro que eu acho bárbara, assim, que eu queria ler para vocês. Ele diz o seguinte: viver como um essencialista numa sociedade de excessos é um ato de revolução silenciosa. E é verdade, né? Como a gente é chamado para tantas coisas e quanta dificuldade a gente tem de dizer não, até por uma questão social, né? A gente acha que é de mau grado fazer isso, né? E não, a gente precisa olhar tanto para aquilo onde a gente de fato adiciona valor, né? Bom, e é isso, gente. Se vocês gostam de bons livros, inscrevam-se no canal, ativem as notificações e a gente se vê num próximo livro. Um beijo, tchau, tchau!